A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Sejam todos bem-vindos. Vamos então aqui para o assunto da live e no final falo um pouco mais sobre o nosso projeto ali em Moçambique, na África, beleza? E aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil temos os projetos ali no Ribeirinho, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, beleza? Bom, hoje, conforme vocês viram aí, eu vou estar falando aqui sobre uma estratégia mundial para que o próprio mundo venha clamar, implorar, pedir por um governo único. Vocês já sabem que as lideranças mundiais, elas já estão pedindo, em todos os cantos do mundo já estão falando, olha, precisamos de um governo único, precisamos de uma liderança mundial. Vocês que me acompanham aqui já há algum tempo, sabem que eu tenho ensinado vocês, instruído vocês, que a ONU nada mais é que o quartel-general do anticristo. A ONU, ela articula dentro dos governos da Terra para que haja a aceitação desse governo único. E para que houvesse a aceitação desse governo único, eles precisavam remover a pedra de tropeço. E para vocês que já conhecem bem a Bíblia, gostam muito de escatologia, vocês sabem muito bem quem é a pedra de tropeço para a implantação de um governo mundial. Essa pedra de tropeço se chama a Igreja de Cristo na face da terra, mais precisamente no seu segmento cristão. Os cristãos são pedras de tropeço para esse governo mundial. Porque como todos já conhecem a história bíblica, é lógico que ninguém vai ser favorável ou facilitar para a implantação desse governo. E eu costumo dizer aqui, enquanto nós estivermos nessa terra, eu não tenho que falar assim, olha, eu tenho que aceitar, eu tenho que ficar na minha, porque a Bíblia diz que vai se cumprir. Sim, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos tidos na palavra, segundo Tessalonicenses diz, como aquele que o resiste. E pelo que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos, como nós somos a igreja, aquele que o resiste, pelo que está escrito lá em Tessalonicenses, ele só se manifestará quando aquele que o resiste for retirado. E nós que conhecemos um pouquinho de Bíblia, né, a maioria que estão aqui são pessoas que gostam, que amam escatologia, que amam a palavra de Deus, né? Lê bastante, estuda bastante, né? E nós sabemos que essa retirada se dará por ocasião do arrebatamento da igreja. Porém, como eles precisam preparar o cenário para esse governo mundial, eles não podem esperar acontecer o arrebatamento para depois implantá-lo do dia para a noite. Então, eles já começam agilizando o cenário mundial. E esta agilização do cenário mundial, como vocês também já sabem, está se dando através daquilo que chamamos e falamos diariamente aqui, né? Que é a nova ordem mundial, a NON. Essa nova ordem mundial, ela visa uma única religião, uma única moeda, ou melhor, né? A moeda, ela vai ser extinta. Todos receberão uma marca, um sinal, que através dessa marca, desse sinal, ele vai comprar e vai vender aquilo que for permitido por esse governo mundial. Nós sabemos que há um plano mundial para destruição do cristianismo. E eles, então, começaram esse plano de destruição naquela que era a maior nação evangélica do mundo. Qual era a maior nação evangélica do mundo? Os Estados Unidos. Nós entendemos que praticamente todo o Ocidente, ele era cristão. Todo o Ocidente, ele era cristão. E toda a civilização ocidental, ela está calcada, embasada no modelo judaico-cristão.
Então, as duas coisas que eles mais detestam, as duas coisas que eles mais se opõem, é o cristianismo e o judaísmo. É por isso que vocês precisam entender que todo esse discurso, né, para destruição da família, contra o cristianismo, porque quando se fala de perseguição, não é perseguição religiosa. Você já ouviu alguém falando aí de perseguição ao muçulmano? Não existe perseguição a muçulmano. A perseguição mundial é contra cristão. Então esquece essa balela aí de que perseguição religiosa acontece em todos os cantos. Não é perseguição religiosa. A forma correta de se falar é perseguição aos cristãos. Isso aí se dá ao redor de todo o mundo, tá? Então, posto isso, entendendo que eles querem destruir o cristianismo, eles precisam lutar contra o quê? Os valores que são importantes para o cristianismo. Quais são os valores que são importantes para o cristianismo? Primeiro, a sua própria fé em si, a liberdade de culto. Segundo, a família, porque nós entendemos que a família é a base da sociedade. Então comece a entender o porquê que os Estados Unidos, que outrora foi a maior potência mundial no que diz a respeito ao evangelho, hoje está sendo uma potência mundial na propagação do satanismo. O satanismo tem tomado conta dos Estados Unidos. Em especial, nos países, né, nos estados, na verdade, que já tem governo esquerdista, lá na América. Como, por exemplo, irmã Carmen Maia, a Califórnia, irmã Lucineide, Nova York, irmã Andréia Brandino. Para vocês terem noção, Califórnia, que é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, que está dominado pela esquerda, tá? Eles estão vivendo ali uma verdadeira mega Cracolândia. Cracolândia de São Paulo, perto da situação da Califórnia, é fichinha. Andando-se nas ruas por quarteirões e quarteirões, são mendigos, são pessoas drogadas, são pessoas ali dormindo ao relento, né? As pessoas que têm visitado recentemente aquela região da Califórnia, né, mais precisamente São Francisco, dizem que aquilo ali está um verdadeiro lixo. E quando eu digo lixo, é lixo no sentido literal. Entulhos pelas ruas, móveis, barracas armadas pelas ruas e fezes. Sim, gente. Diz que andando pelas calçadas de São Francisco, aquela que foi uma cidade, né, que era cartão postal dos Estados Unidos, diz que fede lá. Então ali nós estamos vendo verdadeiramente Satanás tomando conta, porque lá também está uma das maiores sedes do satanismo. E foi dali também que recentemente ouvimos o coral gay de São Francisco vindo a público, né, declarando de maneira aberta, clara e objetiva. Vocês pais pensavam que nós queríamos influenciar, doutrinar as suas crianças? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é teoria da conspiração, é isso mesmo que nós queremos. Nós vamos influenciar as suas crianças, nós vamos doutrinar os seus filhos. Eles falaram isso, irmãos, declaradamente, de maneira oficial, eu coloquei aqui para vocês no canal. Então as coisas estão escancaradas. Então eu gostaria de traçar para vocês agora o que está acontecendo no cenário global, tá? Seria como se fosse uma síntese do que Satanás está fazendo para destruir tudo isso. Então, a destruição dos Estados Unidos não está se dando pela China, pelo dragão vermelho, ou por países inimigos ou adversários. A destruição dos Estados Unidos está se dando por aqueles que são conhecidos como metacapitalistas. Homens que são bilionários, homens que emprestam dinheiro para nações, tá? Homens que põem políticos em todos os cantos do mundo. Esses estão
como se diz, destruindo os Estados Unidos de dentro para fora. Eles mesmos estão fazendo isso. E essa destruição já se começou há décadas, quando eles começaram a pegar as suas empresas, retirar dos Estados Unidos e mandar para o Dragão Vermelho. Porque todos esses homens que hoje estão lá destruindo os Estados Unidos, as suas empresas estão produzindo lá no Dragão Vermelho. Eles tiraram as suas empresas dos Estados Unidos e colocaram lá de maneira proposital. Eles tinham o intuito de transformar a China nesse grande monstro que é hoje. Por quê? Porque o modelo ideal de governo para o anticristo é o daquele país, aonde não se tem liberdade para nada. Ali é o modelo ideal. E é por isso que os globalistas estão investindo lá. Há 20 anos atrás, se disséssemos, né, que grandes empresários, bilionários, estavam investindo no comunismo ao redor do mundo, as pessoas nos chamariam de loucos. Ah, mas como assim? Empresário capitalista investindo em comunista? Sim, é isso mesmo que aconteceu e que está acontecendo lá. Desta forma, eles estão enfraquecendo os Estados Unidos, estão deixando a economia dos Estados Unidos arruinada, vão lançar, né, os Estados Unidos em uma bancarrota. Hoje a dívida dos Estados Unidos está na casa dos 32 trilhões de dólares. Sim, essa é a dívida dos Estados Unidos. 32 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma dívida de 32 trilhões de dólares e o seu PIB não chega a 22 trilhões de dólares. E não obstante esse rombo, eles também estão imprimindo dólares como se não houvesse amanhã. E essa impressão de dólares desenfreada é articulada por esses próprios metacapitalistas que controlam o Fed, o Banco Central. O Banco Central lá é controlado pela iniciativa privada. Ele é chamado de Federal Reserve, mas não tem nada de federal. São esses metacapitalistas que fazem todas as decisões ali. Para vocês terem noção, gente, a maior corporação do mundo em reserva financeira se chama BlackRock. E a BlackRock, ela tem como seu CEO, seu presidente, seu cabeça, um judeu. Pasmem vocês, um judeu. Ele se chama Larry Fink. Para você ter noção, a BlackRock, ela tem um capital que supera o capital de qualquer nação soberana do mundo. Para vocês terem noção, no ano passado, a China tinha um capital para investimento por aí na casa de 3 trilhões e meio de dólares. A China tinha 3 trilhões e meio de dólares. E nesse mesmo ano, o capital da BlackRock, investido ao redor do mundo, estava na casa dos 7 trilhões de dólares. Hoje, o capital da BlackRock está na casa de 15 trilhões de dólares. Mas além desses 15 trilhões de dólares que eles movimentam em todos os cantos do mundo, eles têm também um software que é o que administra a BlackRock. É um super programa, tá? Muito avançado, e esse programa faz a administração desses 15 trilhões de dólares ao redor do mundo. E esse software se chama Aladdin. E eles alugam também esse software para centenas de mega empresas. Então, quando você coloca no bojo desse software todas essas centenas de empresas ao redor do mundo que pagam aluguel para usar o software da BlackRock, o capital fica na casa de 30 trilhões de dólares. Esse é o capital da BlackRock que ela movimenta ao redor do mundo entre o seu próprio capital e mais esse capital de empresas que locam o seu software para administrar as suas fortunas. Logo, nós sabemos que isso pertence a quem? A Mamon. O Larry Fink, esse judeu, ele está ali como uma marionete.
mas isso tudo é de Mamon. Posto isso, a BlackRock, ela também está demonstrando um sinal aí de que vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque grandes investidores da BlackRock, ao tentar sacar valores ali, foram impedidos de retirar esses valores, de sacar esses valores. Isso demonstra que alguma coisa está para acontecer com aquela que é a maior do mundo. Agora, isso não é nada. Você tem aqui a BlackRock como a primeira. Depois da BlackRock, vem uma outra que se chama Vanguard. E depois da Vanguard, vem uma outra que se chama State Street. E aí, quando você pega BlackRock, Vanguard, State Street, aonde poderíamos dizer que está todo o capital do mundo, aonde poderíamos dizer que todas as grandes empresas desse mundo necessariamente estão debaixo do guarda-chuva dessas três, você vai ver ali no quadro de acionistas, no quadro de sócios ali, todos eles fazem parte das três. Um é majoritário da BlackRock, e está em segundo e terceiro na Vanguard, está em terceiro ou quarto na State Street. Outro que está aqui em primeiro lugar na State Street, ele vai para a Vanguard, está lá em segundo. Ou ele vai para a BlackRock, está lá em terceiro. Então, são as mesmas pessoas que estão no topo dessa pirâmide, que envolve essas três empresas, que estão, bem dizer, todas as grandes empresas do mundo. Qualquer empresa que você imaginar, de peso, grande, passa debaixo, está debaixo do guarda-chuva dessas três. BlackRock, Vanguard e State Street. E elas comandam o mundo. Tiram e põem governos. Deita e rola, faz o que quer. São literalmente esses caras que estão trabalhando para a implantação dessa nova ordem. E nós sabemos que é o governo do anticristo. E por incrível que pareça, vocês sabem que o judeu é um povo abençoado por conta de Abraão. São os homens mais ricos do mundo. E por incrível que pareça, quem está trabalhando para a implantação dessa nova ordem, quem está trabalhando para a implantação do governo do anticristo, são um número enorme de judeus, que nós podemos até citar alguns aqui. Eu posso citar aqui, ó. Do BlackRock eu já disse, né, que é o Leon Finks. Temos também a família Rockefeller, temos a família Rothschild, temos a família Soros, inclusive o George Soros, eu não sei se ele está vivo ou não está vivo ainda, porque esses caras eles podem morrer e os caras falam que estão vivos ainda, né? Mas passou recentemente agora a direção de toda a fortuna para um de seus filhos. E esse seu filho disse que vai ser mais duro do que o seu pai foi ainda. Ele já falou abertamente. Então, todos esses grandes homens que são judeus, eles trabalham para isso. Eles estão trabalhando para a implantação dessa nova ordem mundial. Outro homem que é super importante e também decide tudo ao redor do mundo, foi conselheiro por décadas, de todos os presidentes dos Estados Unidos. Todos os presidentes dos Estados Unidos, se você contar da década de 70, comecinho de 70, lá de Nixon, né? Da década de 70 até hoje, todos esses presidentes, eles recebiam influência e conselho desse judeu. E ele se chama Henry Kissinger. Tá? Eu não estou falando contra judeu, tá? Eu estou dizendo que existe um grupo de judeu aí que está no topo dessa pirâmide, tá, gente? E esse Henry Kissinger é um dos homens mais malignos do mundo. Há alguém que diz da seguinte forma, né? Você quer saber o que Satanás pensa? É só você ler os pensamentos de Henry Kissinger. Então, por incrível que pareça, parece até um paradoxo, né? Um equívoco. Mas tudo isso está sob a influência de homens judeus. Por incrível que pareça. Nós, como cristãos, devemos continuar orando por todos os judeus e por Israel e pela paz em Jerusalém. Mas a própria Bíblia diz que o povo de Israel é um povo obstinado, de coração duro, de dura cerviz. E nós sabemos pela Bíblia que o povo de Israel só vai reconhecer Jesus
quando todos eles estiverem encurralados pelo grande exército que o anticristo vai levantar e vai jogar contra Jerusalém. É um exército que a Bíblia diz que chegará na casa de 200 milhões de soldados. Você sabe o que é um exército de 200 milhões de soldados? Seria, bem dizer, a nação inteira do Brasil. Pega o Brasil todo e transforma num exército. Esta é a quantidade, é o número de soldados que a Bíblia diz que vai marchar contra Jerusalém. A Bíblia diz também que esse número de soldados é tão grande, que eles não serão transportados nem por avião nem por navio, mas que o leito do rio Eufrates vai secar e eles vão caminhar até Jerusalém pelo leito do Eufrates. Agora é óbvio que muitos desses soldados fazem parte de nações que já margeiam ali o Eufrates, né? E que são, na sua maior parte, nações inimigas de Israel. Então eles vão descer para o leito do Eufrates e pelo leito do Eufrates vão marchar para ir para Jerusalém para acabar com Israel. E pasmem vocês já devem ter visto essa notícia. O rio Eufrates já está secando. O leito do rio Eufrates, existem muitos lugares lá que você vê o fundo do rio. E as pessoas dizendo, olha, isso aqui passavam barcos enormes, barcos grandes, aqui hoje você atravessa a pé. Já está acontecendo isso dentro do rio Eufrates. E o melhor de tudo, há 2000 anos atrás a Bíblia disse isso. O leito desse rio caudaloso vai secar, porque ele será como uma rodovia aonde vai marchar um exército de 200 milhões de soldados para ir para Jerusalém guerrear contra os judeus. Só nessa ocasião eles vão se voltar para Jesus. Só nessa ocasião eles vão entender o que fizeram quando recusaram a visitação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus porque tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. A ciência tem que concordar e que o que a Bíblia diz é verdade, é verídico e está se cumprindo. E também já está sendo tudo preparado para uma única religião. Estamos vendo aí o Papa Bergoglio trabalhando de maneira acelerada, né, para a implantação de uma religião única. E essa religião única, ela vai adorar a Mãe Terra, a Mãe Gaia, a princípio, e depois, posteriormente, o próprio Anticristo. Tudo isso sendo preparado pelo sacerdote daquela que é chamada a maior igreja cristã do mundo, que é a Igreja Católica. Existem outras igrejas, mas nenhuma delas, né, igrejas católicas, né, mas nenhuma delas está tão aliada quanto a romana. Nós temos a Igreja Católica Romana, que tem a sua sede na Itália. Nós temos a Igreja Católica Ortodoxa, né, que está sediada na Rússia, que tem como Papa, né, o que eles chamam de Papa lá, o Patriarca, né, Kirill. Temos também a Igreja Copta, e assim temos outras vertentes do cristianismo ou da Igreja Católica. E até mesmo na Europa, temos ali na Inglaterra a Igreja Anglicana, que também é uma dissidência da Igreja Católica, tá? O rei Henrique VIII, no século XVI, rompeu com a Igreja Católica, criou a Igreja Anglicana, e a Igreja Anglicana tem como Papa o rei Carlos, né? Antes da rainha morrer, ela era a matriarca da Igreja Anglicana, ou seja, exercia o poder, a influência, né? O de papisa, né? Dentro da Igreja Anglicana. Com a sua morte, automaticamente o seu filho, o rei Carlos, ou o rei Charles, né? Ele é hoje o Papa da Igreja Anglicana, tá? Mas é outro também que está alinhadíssimo com o governo do Anticristo. Ele quer um reset econômico o mais rápido possível. Ele trabalha para a implantação dessa nova ordem. Posto isso, com os conflitos generalizados que estão se aquecendo ao redor do mundo, nós vamos ver aí agora a própria França em chamas. A França está em chamas, né?
tudo aquilo ali também é promovido por esses senhores do mundo. Por quê? Veja bem, ali na França, eles estão dando um espaço enorme para o islamismo. O islamismo hoje está ganhando espaço sem precedentes na França, na Inglaterra, e pasmem vocês, eram países onde se tinham uma grande influência cristã. Hoje está sendo dominado pelo Islã, tanto a Inglaterra quanto a França. Nós temos lá regiões na França onde já é dominado literalmente pelo Islã. A mesma coisa acontece na Inglaterra também. Estão dominando tudo. E os países ocidentais se rendendo a esse domínio e ajudando a sufocar o cristianismo. Portanto, precisamos acordar, precisamos despertar. Em nome de Jesus, me ajuda aí, quem está aí que não deu like ainda, dê o like, olha a audiência como está baixa. Vocês perceberam como a live está travada? Já era para estarmos aqui, sei lá, com 1000 pessoas e estamos travados. Me ajude dando like e depois me ajude também compartilhando, porque essa informação precisa correr esse mundo. As pessoas precisam acordar, as pessoas estão dormindo, estão entorpecidas e não estão entendendo que estão caindo no engodo de Satanás. E que Satanás está fazendo tudo agora de maneira descarada. E hoje, de uma maneira sintetizada, você entendeu que existem as pessoas que nós chamamos de globalistas ou de metacapitalistas ou de senhores do mundo, e esses têm um propósito de destruir todo o Ocidente, porque o Ocidente é fundamentado no modelo judaico-cristão. E isso é pedra de tropeço para o governo do anticristo. E eles começaram fazendo essa destruição do Ocidente a partir dos Estados Unidos, que era a maior nação evangélica do mundo, passando agora pela União Europeia, onde estão os países de primeiro mundo e que outrora também eram grandes países cristãos, como principalmente a Alemanha, aonde começou a reforma protestante a partir de Martinho Lutero. Eles pegaram justamente o berço do cristianismo e destruíram, transformaram nesse lixo que aí está, transformaram nessa porcaria que aí está. E muitos que estão ali na América, que outrora conheceu a palavra de Deus, estão cegos literalmente. E os que estão percebendo estão calados, estão covardes, estão ali sem uma única reação, não estão esboçando reação. E Satanás nadando de braçada dentro da América, Satanás nadando de braçada dentro da Europa, regiões onde o cristianismo liderou por séculos, regiões que foram berço de grandes homens de Deus, de todos esses séculos. Em nome de Jesus Cristo, não nos resta mais tempo, vamos colocar a nossa vida no altar. Em nome de Jesus, está tudo claro diante dos nossos olhos. Você está esperando o quê para tomar a sua decisão? Em nome de Jesus, mova uma palha, faça alguma coisa. Nós vamos nos apresentar diante de Cristo e não podemos nos apresentar diante dele de mãos vazias. Temos que apresentar almas, temos que apresentar vidas. Você não precisa ser um grande pregador, nem ter um grande canal aqui no YouTube. Mas você pode começar fazendo isso na rua onde você mora, entre os seus parentes, na escola onde você estuda, no local onde você trabalha. Comece a despertar as pessoas, a alertar as pessoas de tudo que está acontecendo no mundo. E que eles também venham entender que tudo que está acontecendo aqui dentro do Brasil não é coisa que saiu da cabeça do Lula. É coisa que saiu da cabeça desses globalistas, metacapitalistas que trabalham linkados diretamente do inferno. Homens como Henry Kissinger, homens como Rockefeller, como Rothschild, homens como George Soros, todos esses linkados, alinhados com o próprio Satanás. Então é tempo de acordar, é tempo de despertar, não nos resta mais tempo, não temos mais como ficar brincando. E em nome de Jesus, deixa eu pedir uma coisa aqui, não saia daí agora, vamos continuar evangelizando as nossas crianças. Como vocês sabem, nós não temos só negócio de mandar um trocado uma vez de outra para eles comer arroz puro. Estamos melhorando. Conseguimos fazer várias refeições lá colocando carne moída. Conseguimos estar colocando lá um café que não é mais só água com açúcar e pão com miolo.
Estamos colocando lá um pãozinho com leite, com café, com chá. Me ajuda em nome de Jesus, meu irmão. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa em prol dessas crianças, em prol ao reino de Deus. E eu quero agradecer às pessoas que ainda têm me ajudado. São poucas, pouquíssimas, mas são pessoas que são fiéis. E nós estamos mantendo esse trabalho lá e vamos continuar mantendo esse trabalho lá com esses poucos fiéis que estão aí nos ajudando, que estão se dedicando, né? Agora tem essa questão da cadeira também. Aqui você está vendo uma nova base que nós assumimos agora. Essa base já tem mais de 500 crianças, que é lá junto com o pastor Eliseu. Inclusive, as crianças estão aí comendo nesse local porque estão debaixo procuraram uma sombra, porque a igreja não tem cobertura lá. É semelhante ao que nós vivemos há 1 ano e meio atrás, né, em Amatanda. Cobrimos a igreja, furamos poço artesiano. Vamos fazer tudo isso aqui, né? A cobertura da igreja a gente já começou, graças a Deus. Você está vendo ali que já começou. Demos uma pausa na questão da cobertura da igreja por conta do nosso filho Inácio, que estamos correndo contra o tempo para salvar ele, para trazer ele da morte para a vida. Aliás, nós já conseguimos, né? A última foto que nós temos aqui do Inácio, já na clínica em que ele será internado, e a dívida, né? Aquilo que será pago não vai ficar menos de 15 mil reais, isso eu garanto para vocês, tá? Ele já está ali pronto para ser operado, para tirar essa hérnia que está trazendo muitas dores, muitos problemas. Já foi controlada a hemorragia que ele estava tendo, por isso que ele estava urinando e defecando com sangue, tá? Olha aqui como é que ele está hoje. Eu vou até tirar aqui da frente, para você ver. Olha lá, chinelinho no pé, uma bermuda, uma brusinha de frio ali, que estava friozinho na parte da manhã, quando ele foi para a clínica na cidade da Beira. Eu vou te mostrar ele antes. Esse aí é o nosso Inácio agora, mas eu vou te mostrar ele antes de tudo isso. Olha só, o que é isso, pastor? Isso aqui é generosidade. É o amor, é a verdade que faz isso. Se vocês perceberem nessa foto, que não dá para me mostrar, mas a barriga dele diminuiu demais. O inchaço sumiu. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim. Ó, vou colocar assim. Ó. Olha o rostinho dele. Dá para ver ali? O rostinho dele? Como desinchou, gente? Graças a Deus, a medicação está funcionando. O Inácio estava muito inchado mesmo, né? Fígado, essa hérnia estava provocando todo esse inchaço, sabe? Estava muito inchado. Se você vê o Inácio aqui, ó, nesse vídeo, vou colocar para vocês verem aqui como que ele estava inchado. Olha só isso aqui. Pai do Senhor, veja quem está aqui hoje. O Inácio, na casa que alugamos para eles aqui. Então você vê que agora ele já desinchou demais e ele já está quase que pronto para ser operado, para ser feita a cirurgia. Baruch Hashem, pela vida de todos, né, que tem nos ajudado a salvar a vida dessa criança. Aqui resultado dos exames. Deu bons resultados para a cirurgia. Então só... não estava mostrando, né? Então só para os irmãos entenderem, deu resultados muito bons. E a clínica está aí, uma clínica bem especializada, né? O pastor Gabriel tentou filmar ali da melhor maneira possível. Olha como é que ele tá, gente. Olha como tá. Vocês viram o Inácio, como desinchou? Irmã Carmen Maia, irmã Marlene, poucos dias, né? O quê? 3, 4 dias ele tava, sabe, parecendo um fofão mesmo, inchado. A boca dele não conseguia fechar a boca. Agora tá aí já, graças a Deus, evoluindo. E eu acredito que na próxima semana, a gente pensou que já seria essa semana, mas eles estavam realmente esperando ele desinchar. Agora, na próxima semana, eu acredito que ele vai estar no jeito para que a cirurgia aconteça da melhor maneira possível, tá bom? E isso é uma bênção.
Eu repito, a verdade não tropeça nas praças. A pessoa pode entrar aqui e tentar me maltratar, me xingar, e contra aquilo que eu prego, mas contra, sabe, esse ato de bondade em auxiliar o próximo, isso ninguém pode descredibilizar. Até tentam descredibilizar, mas não conseguem. Porque nós estamos prestando conta, gente, a Margarida, salvamos a vida dela. Poço artesiano, vamos furar também lá na base do pastor Eliseu, porque lá precisa. Essa base aí, você percebe que as crianças têm essa barriguinha de verme, é água contaminada. Agora lá em Amatanda, você vê a qualidade, ó, você vê as crianças de Amatanda, gente, como é diferente. Por quê? Porque agora eles têm água, sabe? Eles se alimentam bem. Pastor, como é que eu faço para fazer parte de tudo isso? Está aqui abaixo, o CNPJ do Ministério, tá? O WhatsApp também é uma chave Pix, uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta de pessoa física, porém separada para o Ministério, e uma conta do Banco Bradesco, que é uma conta jurídica. Eu peço a vocês que nos ajudem. Vamos junto nessa missão. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. O mês está começando e eu conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua contribuição. Eu conto, sabe, com a tua semente. Porque essas crianças realmente precisam de você. Essas crianças precisam de nós. Deus nos deu essa missão. Você não está vendo esse vídeo à toa, não. Deus nos deu essa missão. Deus nos convocou para esse propósito. Sabe? E você não precisa ficar pobre, mandar para cá todo o teu dinheiro, não. Não. Dentro da sua condição. Eu falo com muitas pessoas que a condição dela é R$1. Outros é 10. Outros é 100, talvez outros é 1000, eu não sei, não estou falando de valores, eu estou falando de generosidade, porque um pouquinho meu, com um pouquinho da minha esposa, com um pouquinho dos irmãos, com um pouquinho do pastor Claudinei e da esposa dele, nós estamos fazendo muito. Olha aí a igreja que nós cobrimos. Cobrimos essa igreja, gente, e não foi uma tarefa fácil, sabe? Eu vou colocar, que faz tempo que a gente não coloca, né? Olha só essa imagem aqui. Eu quero saber o que você sente quando você vê essa imagem aqui. Qual o sentimento que vem em você ao ver essa imagem? Qual o sentimento? Então, o mês está começando, eu peço a vocês que nos ajudem, vamos para cima, tá bom? Vou colocar uma música que mostra algumas coisas, não tudo. Tá bem limitado ainda essa canção, viu? Tem muitas coisas que não foram colocadas ali. Mas eu vou colocar para vocês, para quem não sabe também, para quem não sabe, esse povo, gente, comia rato, caramujo bravo, venenoso, né? Olha aí. Era assim que eles viviam. Era dessa maneira que eles viviam. E eu tenho as imagens do caramujo aqui, mas todas as vezes que eu coloco ela, eu acho que eu não vou colocar não. Não vou colocar não. E hoje eles estão comendo o que, pastor Giovanni? Hoje eles comem aquilo que você come aí na sua casa também. Um arroz bem feito, sabe, com maçã, com suco, sabe, com carne de frango. Não, eu pergunto para você, você teria prazer de comer uma refeição dessa aí? Desse bicho que o pastor Gabriel está segurando na mão? Desse rato? Ah, pastor, mas é tradição. Que tradição, meu amigo? Que tradição você falar isso porque você tem aí o almoço, a janta, o café da manhã. Esse bicho aí não foi feito para ser humano estar comendo, não. Isso é nojento. Isso é nojento. Quando eu estive lá, aonde eu passava que eu via as pessoas com isso aí na mesa, a gente tirava e ia lá e trazia um alimento. Porque a gente não pode ver isso e ficar de mãos atadas. Olha só isso aqui, ó. Deixa eu colocar o áudio para você ver. Olha que coisa linda. Povo da fé, nós estamos hoje aqui em Amatanda, mais uma refeição, né? Onde as nossas crianças vão receber hoje o arroz, o feijão. Olha só que feijão bonito, que feijão grosso, que feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está. Delicioso, maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui, ó. Tá aqui recebendo. E também o suco, né? O suco para as nossas crianças. E tá aqui o pratinho
para eles matarem a sua fome. Hoje eles foram desparasitados também, receberam remédio para uma outra doença que eu esqueci o nome agora. Quero agradecer a todos os nossos mantenedores, você que tem ofertado. Então tá aí, gente, o trabalho é feito com muita maestria mesmo. As crianças comem e levam para casa. Olha só essa imagem. Olha só. Eles comeram e estão levando para casa. Alguns com esse saco preto, né, com tapuér dentro, para comer à noite, para almoçar no dia seguinte, para levar para o pai, para a mãe. Isso é fartura. Quem é que está fazendo isso? Deus. Através de quem? Através do chamado que Ele tem na sua vida e na minha vida. Não negue esse chamado. Tem pessoas que estão me assistindo que há tempos Deus está te chamando para essa obra. Mas você está relutando, está segurando. As bênçãos de Deus vão vir sobre a tua vida. Serão liberadas bênçãos maiores e melhores. Acredita em mim. Eu te falo isso por experiência própria, meu irmão. Minha irmã, eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Quanto mais eu faço, sabe, por essas crianças, olha os sapatinhos que nós estamos já comprando para fazer a doação para eles. Quanto mais a gente faz, né, por essas crianças, quanto mais sorrisos a gente coloca no rosto dessas crianças, mais Deus faz por nós. Eu estou aqui, sabe, de fato e de vera emocionado mesmo em ver tudo aquilo que Deus, através de nós, tem feito. E aí, o menino Inácio precisa de nós. Eu conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua contribuição. São várias frentes. Várias frentes. Olha como eles congregavam aí. Vocês se lembram dessa imagem? Estou voltando lá atrás para vocês verem tudo aquilo que a gente fez. Inclusive vou colocar a canção mostrando algumas coisas de 2024, né? Mas olha só, gente. Debaixo do sol quente, apenas uma tira de pano estendida ali para tentar cobrir um pouco do sol. E era assim. Hoje o negócio está diferente. Eu preguei lá, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu preguei lá, meu Deus, e foi uma bênção, sabe? Um povo assim que realmente adoram a Deus sem reserva. Sem reserva. Não adoram a Deus pelo que Ele pode oferecer, mas sim pelo que Ele é. Muitos estão lá dançando, sabe? Glorificando a Deus, sabendo que vão chegar em casa e vão encontrar escassez. Mas estão lá adorando a Deus. Isso é uma verdadeira adoração, não é verdade? E através disso, o que tem acontecido? Deus tem os encontrado. Deixa eu ver aqui, gente. Eu tenho aqui um videozinho que eu montei do dia que eu ministrei lá nessa igreja, a igreja coberta já. Ninguém precisa ficar se escondendo, né? Eu acredito que seja esse aqui, ó. Deixa eu ver, vamos ver. Opa. Ó, você tá vendo as imagens da igreja. Você tá vendo as imagens da igreja antes da cobertura, né? Agora eu vou mostrar o dia que eu ministrei lá. Eu acho que é esse aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha só. Olha que graça de Deus. Olha lá os panos que eles usavam para tapar o sol, agora tapa a janela, né? Está ali de enfeite tampando a janela agora, né? E auxiliando também no sol da tarde, para não bater ali nos irmãos, né? Olha isso, gente, que graça de Deus. Que presença sobrenatural de Deus. Esse dia, muitas pessoas foram tocadas, curadas, libertas. Houve dezenas de vidas no altar entregando as suas vidas para Jesus. E é uma obra muito linda, né? Eu suei uns 20 litros aí de suor. Muito quente, né? Muito quente. E são várias horas de culto. Olha lá a camisa do pastor Giovanni, como é que tá molhada. Mas é gratificante. É bom demais. É bom demais. Olha esse aqui, ó. Isso aqui é bom demais. Olha lá, a alegria das viúvas, né? Em receber um
um assistencialismo. Olha só, as crianças recebendo alimentação. Isso é impagável, gente. Não há dinheiro no mundo que pague o sentimento de trazer alívio às pessoas. E o que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar na tela para a gente encerrar com esse texto aqui. Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 25. O que diz a palavra de Deus? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Você é generoso, generosa? Então recebe a prosperidade de Deus sobre a sua vida. E prosperidade não é dinheiro, não. Prosperidade, sabe, é paz na alma, paz no espírito. É uma casa tranquila, um lar sossegado. Isso é paz. O dinheiro é consequência de uma pessoa que é próspera. E o alívio de Deus está vindo sobre a vida de muitos que têm abraçado essa obra e feito com que esse trabalho avance na face da terra, tá bom? Ouça essa canção de janeiro a dezembro de 2024. Você que não conhece o projeto ainda, é importante você ouvir essa canção, tá bom? Aqui abaixo ó, tem o CNPJ do Ministério, que é um Pix. O WhatsApp também é uma chave Pix. Tem uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta de pessoa física separada para o Ministério, e uma conta também aqui de pessoa jurídica, tá? Nos ajude, contribua, seja uma bênção na vida do teu próximo e com certeza você se tornará a própria bênção na face da terra, em nome de Jesus. Beijo no coração e até a próxima oportunidade. Se inscreva no canal, deixa o like, não saia sem deixar o like. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal Povo da Fé Oficial. Se você está no canal de 700 mil, migra para o canal Povo da Fé Oficial, que esse aí está censurado, viu? Se inscreve também no canal da minha esposa, dos meus filhos e da irmã Neuza. Os links estão na descrição do vídeo. Valeu, beijo, fiquem com Deus e vão pra cima! Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! Está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade. Já é realidade. 3 refeições semanais para mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho
sonho a construção da torre, com a bomba pra água subir, que em julho nós finalizamos. Novas casas sempre a construir, e as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Hoje jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos, e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda, e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era muita água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou Então, ruim de matemática. não é uma tarefa fácil. Não. Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.